sobre a Fernanda, né? Ela vai trazer hoje para a gente as terapias integrativas, né? PNL, hipnose, ela vai falar sobre constelação familiar, várias terapias que são que têm trazido um resultado muito interessante para as pessoas que têm se utilizado delas, né? A Fernanda é coach, psicanalista, terapeuta e consteladora familiar sistêmica, especializada em EFT, Emotional Freedom Techniques, em PNL, né, em programação neurolinguística e reikiana. Ela é formada em letras, pós-graduada em dialética da língua portuguesa. Há 12 anos ela atua como palestrante motivacional. Ela tem um programa de rádio semanal que se chama Descubra o Seu Caminho, na rádio Boa Nova AM, 1450. E ela também apresentou o programa Transformando Caminhos na TV Guarulhos. O livro da Fernanda, ele não é um livro autobiográfico, ele traz algumas experiências que ela vivenciou na vida dela, alguns traumas da infância e da adolescência, e a busca dela por ressignificar alguns desses traumas que estavam atrapalhando muito a vida dela. Ela conseguia ter essa percepção de que precisava buscar algo, né? E quando ela encontrou, ela resolveu não ressignificar só os sentimentos, mas profissionalmente também. Ela trabalhava no mundo corporativo e, a partir daí, ela buscou uma nova carreira, né? Então, ela se especializou em todas essas áreas aqui que eu citei e se tornou uma terapeuta, né? Ela é conhecida no Brasil todo, ela tem milhares de seguidores, além dos programas que ela apresenta também. Então, assim, a vida dela realmente tomou um outro significado, né, Fernanda? Que depois você pode falar para a gente. Vamos começar a falar? Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, iniciasse falando o que as pessoas vão encontrar nele, tá? Bom, a proposta do livro, e hoje eu falo disso sem dor, tá? E até porque é uma coisa que eu já trabalhei, já ressignifiquei. E falar muito de dor, eu quero falar disso, mas sem ser muito pesado, porque a atmosfera de hoje, né, é muito pesada. A gente vê dor no Jornal Nacional, vê dor em todos os noticiários, a gente fala muito de dor. Eu não quero levar a mente de vocês para uma dor, né? Então, eu gosto de trabalhar também um pouco com o bom humor das coisas, porque eu acho que fica um pouco mais leve a nossa conversa. Eu sofri uma série de traumas que levaram a buscar a minha cura. E hoje eu tenho clareza que é o seguinte: eles tinham que existir, eles tinham que acontecer para eu ser quem eu sou. E isso é uma jornada de entendimento, né? Então, resumidamente, como ela falou, meu livro não é uma espécie de biografia da minha vida, contando, não. Eu pincelo partes das coisas que aconteceram comigo para fazer referência com as técnicas, com tudo que eu entendo, com tudo que eu aplico nos meus atendimentos e nos meus treinamentos, palestras, enfim. E a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram a falar, poxa, isso faz sentido, isso tem a ver comigo. Cito também alguns casos de pacientes, óbvio, né? A gente não cita o nome para manter a questão da ética, né? E as pessoas não autorizaram, enfim. Resumidamente foi assim, olha, eu nasci num lar disfuncional. Para quem não sabe o que é o lar disfuncional, é o lar da maioria dos brasileiros, né? Que nós temos dentro dos nossos lares, sempre tem um parente, né? Ou seja, um pai, uma mãe, ou até mesmo um irmão, que sofre da doença do alcoolismo, né? Ou de alguma droga, né? A pessoa tem aí, ela é um adicto, né? Ou um alcoólico. E eu nasci num lar, então já tinha isso. Até aí, ok, a maioria das pessoas tem isso, né? Só que minha mãe também não tinha noção disso, uma pessoa com diversos distúrbios emocionais. E já começou o processo seguinte: minha mãe foi criada num ambiente de muita agressividade. Então, como ela só viu agressividade, ela passou, e ela me autorizou a falar isso, tá, gente? Ela passou durante boa parte da minha vida me espancando, né? Não era tapinha, não, era espancamento. E algumas vezes tentou até me sufocar. E eu passei por um lado desse, então eu não tinha referência de equilíbrio em lado nenhum. Somatizado a tudo isso, eu fui abusada na escola,
quanto criança, por volta de 6, 7 anos de idade, por um aluno um pouco maior da sala, e o professor via tudo aquilo, e para ele se comprazia, inclusive ele se tocava quando via o menino me fazendo aquilo. Eu tinha muito medo, né? Então eu passei por toda essa atmosfera. Depois de todas essas coisas que foram acontecendo, com essa agressividade, me livrei do processo de abuso que eu tive coragem de enfrentar, veio a questão, depois na fase adulta, do estupro, né? Voltando do trabalho, com arma, enfim. Vou falar bem rápido, porque eu não quero ficar falando de coisa negativa, né? Mas, enfim, só com essa bomba emocional, imagine como eu comecei a olhar a vida no lugar da dor, eu comecei a olhar a vida para o lugar do sofrimento. Então, tinha 2 caminhos. Ou passava a vida sempre focada nessa coisa da tristeza, da mágoa, de me sentir inferior a todas as pessoas, com uma baixa estima terrível, muito assustada, me sentindo impotente. Eu falei, eu vou enfrentar tudo isso. Porque eu acredito o seguinte, que o único caminho não muda ninguém. Eu acredito na integração. Então, normalmente, quando nós passamos por processos emocionais, as pessoas acabam adotando uma metodologia para olhar para isso, né? E o processo, a proposta do meu livro é dizer o seguinte, olha, nós somos seres complexos. Basicamente, nós somos compostos de corpo, mente e espírito. E fui buscar as terapias integrativas, todas essas e outras tantas que eu cito aqui no livro. Eu fui numa jornada, eu falei, cara, eu preciso me curar. Então, eu fui procurando tudo que era possível, não vai sair de lá. Então, quando eu me curei, eu fui buscar, aí eu comecei uma outra jornada, que é a jornada do propósito. E aí sabe quando você tem a coisa na sua frente, mas você precisa de algo que ative um gatilho para falar, é isso. Então, nessa jornada de propósito, eu entendi, associada à minha jornada de cura, que o que eu gostava, que me preenchia, que era o chamado da minha alma, era fazer as pessoas ressignificarem as suas dores, né? E dentro desse viés integrativo, que eu não falo de uma coisa só, não é só por um único caminho. E fui embora, fui fazer todos esses processos. Então aí, dentro dessa jornada toda, desses processos de cura, eu também curei essa questão do propósito. Hoje eu faço o que eu amo, então eu não trabalho. Eu falo que eu não tenho um trabalho, né? Eu falo que eu tenho uma atividade que eu realmente amo, então para mim segunda-feira é maravilhoso, os finais de semana também eu trabalho de boa. Por quê? Porque hoje eu faço o que eu realmente quero fazer. Tem até um lugar, eu falando com um professor que é o doutor Fernando Bignardi, da Escola Paulista de Medicina, a gente fazendo uma troca e tal. Ele tem um projeto que é o Florescer na Mata, e ele fez uma pesquisa com várias teses que ele já apresentou, e ele separou 2 grupos de idosos. Um grupo de idoso que não tinha preenchido o seu propósito, e no outro grupo de idoso que tinha preenchido o propósito. Os idosos que haviam preenchido o seu propósito, eles meditavam, faziam atividade física, a maioria comia de uma maneira um pouco mais saudável, riam mais, dançavam mais e brincavam mais. A saúde era melhor. E os idosos que não haviam preenchido o seu propósito, trabalhavam a vida inteira para sustentar, né? Para prover o seu lar e as suas contas, enfim. A maioria com problema de pressão, né? Problemas cardíacos de toda ordem, doenças, enfim. E a maioria deles com muitos problemas emocionais. E nesse projeto dele, ficou muito claro todo esse lugar que eu também promovo isso no livro e nas minhas palestras, que nós não viemos no mundo só para pagar boleto, né? Fazer só aquilo que é de segunda a sexta, no horário comercial a gente trabalha, a gente só se diverte no final de semana e a vida é só isso. Não. A gente precisa ter algo, claro que é um processo, para muita gente é algo muito, nossa, tem um paciente meu que fala, nossa, para mim isso é assustador, né? O meu sonho seria ter uma escola de dança, mas eu não tenho coragem de me aventurar nisso. Então fica aquela coisa assim, e se eu tivesse feito, como que vai ser, e os medos, as inseguranças. Então é o que eu proponho também no livro, então eu divido em 2 partes. E eu acredito que esse livro, ele veio numa fase, que ele veio um pouquinho antes da pandemia, né, Marluce? Então ele veio numa fase que as empresas estão me chamando para falar de detox emocional. Na realidade, hoje, pelo meu olhar, né, e até compactuo com a ideia que a Astrid Fontinelli falou hoje
no Instagram dela, ela fala assim, vamos ter mais paciência, calma com as pessoas e conosco, porque está todo mundo doente, em graus diferentes, mas está todo mundo adoecido. De alguma forma, as pessoas estão ansiosas, temerosas, enfim. Então, por conta disso tudo, esse livro veio a calhar. Então, são empresas me chamando para falar de emoções, e me deixando ser terapeuta, né? Dentro disso tudo, eu falei, nós precisamos desintoxicar as nossas emoções. Esse livro, ele não é um livro só de teoria e de coisas que vocês vão ler, mas ele é um livro que ele conversa com você. Porque cada exercício que você vai fazendo, você vai se reconectando com a tua criança interior, vai olhando todos os seus processos, e aí vai caindo, vou falar da minha época, né, entregar a minha idade, vai caindo fichas. Para a galera de hoje, vai fazendo download de tudo que está acontecendo, né? E para começar, para quem eu estou conseguindo ver a carinha assim, só levanta um dedinho para mim, para dizer se você ouve vozes. Alguém ouve vozes assim? Só levanta um dedinho se alguém ouve vozes. Bom, acho que ninguém ouve vozes aqui, né? Então, vamos lá. Vozes do tipo, você está conectado num trabalho, está fazendo uma atividade e fica assim, eu tenho que ligar lá para marcar a revisão do meu carro. Está fazendo outra atividade, aí você fala, nossa, eu tenho que mandar um e-mail para não sei quem. Ou você vai fazer uma meditação, você não consegue meditar porque a sua mente está muito poluída, você não consegue concentrar, né? Você está falando com uma pessoa, mas sua mente está em outra coisa, você esquece horário de coisas, você anda com óculos na cabeça, pela casa procurando de tal óculos, né? Então são situações como essas que eu falo, são vozes internas. Essas vozes internas, elas funcionam como se fosse um inimigo interno nosso. E por que ele fala conosco? Porque é o acúmulo de tudo aquilo que a gente não resolveu. E no livro aqui, eu falo não só de ser um acúmulo emocional de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, desde o útero até os dias atuais, depois eu chego em constelação, com mais profundidade, mas também pelo fato de nós, do ponto de vista da constelação familiar, nós somos a geração que, entre aspas, né, veio para resolver aquilo que nossos pais não deram conta. Então, eles tiveram uma série de questões emocionais lá que não foram resolvidas. Porque na época dos meus pais, eu acredito que de vocês também, não se falava em terapia, não se falava em inteligência emocional, não se falava em transformação, né, em ressignificação. Então, eles tiveram que lidar com a dor do jeito que eles conseguiam, tentando enfrentar coisas e, muitas das vezes, sobrevivendo. Eu falo que eles são sobreviventes, né? E aí, o que acontece? Nós, enquanto crianças, do ponto de vista da constelação familiar, né, que foi criada pelo Bert Hellinger, e nós vamos falar de ancestralidade, nós olhamos para o nosso sistema familiar, olhamos para os nossos pais, e, de forma inconsciente, nós fazemos uma espécie de é como se eu buscasse dos meus pais, eu tomasse para mim, melhor a palavra, né? Tomasse para mim aquilo que é deles. Até porque do 0 até os 7 anos, nós não significamos pela razão, só pela emoção. Muitas vezes a criança entende que a mãe está sofrendo, ou o pai está com aquela problemática por conta dela. Então, para aliviar os nossos pais, e aí eu vou depois aprofundar mais isso, nós tomamos as coisas dos nossos pais. Então, esse acúmulo todo faz com que a gente tenha esse acúmulo de vozes dentro da mente. E fica nessa conversação o tempo todo. Nós fazemos uma espécie de super excitação cerebral constante. Imagine que todas essas coisas que a gente não deu certo, e essas vozes ficam falando, acessando através de imagens e de referências, coisas que a gente não resolveu, que nós chamamos de gatilhos, né? Então, fica o tempo todo acessando. E talvez você não perceba que esteja acessando. Mas através do seu comportamento, das coisas que você fala, das coisas que você faz, essas vozes começam a atuar, né? Falaram sobre a questão de ouvir vozes, né? Então, aqui o Leandro disse que sim, a Maria Chagas disse que o tempo todo, a Rosi também disse que sim.
quando você falou sobre a questão, né, de resolver as questões dos nossos pais, né, e explicou até por que eles não resolveram, a Rosa disse aqui, gente, é isso que eu sinto. Viemos para resolver o que nossos pais não resolveram. Pasma aqui que não sou só eu que tenho essa sensação. Tá? Todo mundo ouvindo vozes aí, né? Essas questões emocionais, tudo vão resolver. Na realidade, assim, herança não fica para nós, né? A gente só herdou herança emocional, muitas vezes. De tudo que não deu certo lá. Mas vamos lá, então, para o inimigo interno. Capítulo 4. Então, o sabotador poderoso que nós fazemos conosco, presta atenção como a gente se sabota. A gente sabe que isso funciona na prática, a gente sabe que se aplicasse isso daria muito mais resultado, mas a gente fala, nós teorizamos muito, mas na hora de colocar em ação, às vezes a gente não faz. Percebe que as pequenas conquistas diárias, elas não são comemoradas, elas são vistas como, é isso aí, está acontecendo. Então, o dia que você acorda com a saúde melhor, a maioria das pessoas não fazem um agradecimento real, né? O dia que você acorda mais disposto, mais animado que o dia anterior, muitas vezes a gente não comemora. Daquelas pequenas conquistinhas que nós temos do dia, né? Seja uma ligação de alguém que falou alguma coisa bacana para você, um colega de trabalho que elogiou o que você fez, o seu marido que te deu um abraço diferente, sim, sabe? Um pouco mais aconchegante. As pequenas coisas nós não comemoramos. E quando você vai olhar o final do dia, muitas pessoas falam assim, como é que foi seu dia? Presta atenção, se quando você vai falar como foi seu dia, se você falar mais sobre as coisas negativas que aconteceram, né, e potencializa isso, não, porque aí muitas vezes passa desapercebido e as pessoas não falam isso. Então, nesse capítulo eu falo que uma das coisas nocivas que nós fazemos conosco, né, nessa jornada, é não comemorar as nossas vitórias, né? Então, além de não comemorarmos as nossas vitórias, uma coisa que nós fazemos constantemente, que é um grande sabotador, que é um inimigo interno, é o sistema de comparação que eu falo aqui no livro. Ó. Não, olha para o quintal do vizinho, cada ser é único, e tem a sua história, as suas experiências e vivências. Às vezes, aquele resultado que você está achando o máximo do outro, ele pode nem achar que é tanto assim. Ou até mesmo ele não está nem feliz, não está nem gostando. Né? Outro ponto é que às vezes nós vemos os resultados, mas não vemos a trajetória trilhada pelo outro. E é um sabotador muito grande. Muitas pessoas têm o bloqueio da prosperidade e não percebem. Quando você vê alguém alcançando algum resultado, muitas vezes as pessoas têm que comemorar alguma coisa com você, ou você vê uma pessoa muito chique com um carro muito bonito na rua. Enfim, muitas pessoas, através dos meus trabalhos todos, vêm com feedback de que dá aquele certo incômodozinho. Por que comigo não? Comigo não acontece. Comigo parece que está travado, né? E muitas vezes também se comparando com a alegria das outras pessoas. Eu tenho muitas pacientes que dizem que adoecem quando entram nas redes sociais, porque elas olham ali, as pessoas muito felizes, as pessoas comemorando coisas, aquele namorado que deu um pé na bunda dela e falou que não estava pronto para o relacionamento, semanas depois que ele terminou, ele está lá assumindo um relacionamento com uma outra pessoa. Ela fala, então o problema sou eu, né? Então, assim, nós trazemos muito desse lugar de nos comparar, e muitas vezes acontece de forma inconsciente. Quando uma pessoa começa um tratamento comigo, é muito comum que ela comece a relatar, não, porque com a minha irmã foi melhor, porque minha mãe tratou melhor meu irmão, porque em casa existe assim, assado, e você começa a fazer esse sistema de comparação, né? E tudo isso acaba sabotando, não só mentalmente o seu processo, mas eu falo também que você sabota energeticamente o seu resultado. Né? Porque eu acredito em energia através de frequência, através de vibração, independente de qualquer religião que nós venhamos a ter, tudo que você pensa, sente, isso cria uma vibração, isso cria um colapso de frequência de onda. E o que você está atraindo? Qual o mantra que você está cantando? Quais as palavras que você fala sobre você? O que você fala sobre o dinheiro? Você fala que o dinheiro é difícil? Você fala que é desafiador? Que a maioria das pessoas prósperas, né, abundantes, elas têm, muitas delas são mau caráteres, né, elas não ajudam as outras pessoas. Então, assim, claro que eu faço de uma maneira mais esmiuçada isso no livro, né, mas, basicamente, nesse capítulo eu falo um pouco sobre isso. E eu proponho aqui, nesse capítulo,
um exercício durante 21 dias, onde você vai anotar diariamente todas as vitórias que aconteceram no seu dia. Se você for uma pessoa mais digital e não quiser escrever, você pode fazer um bloco de notas no seu celular, né? Com coisas que te agradam. Então, por exemplo, qual que é a sua vitória do dia, né? Eu coloquei alguns exemplos assim. Então, no dia 1, eu consegui fazer a caminhada, que eu sempre procrastinei, falei que ia fazer e não fiz. E aí, o que eu faço? Eu preciso comemorar isso. Para que eu preciso comemorar? Porque a minha mente precisa entender que todas as vezes que eu realizo algo positivo, aquilo traz uma satisfação interna muito maior. Por exemplo, quando eu falo para vocês de vamos fazer algo novo, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu não gosto dessa palavra, mas vocês entenderem. Fazer algo diferente. Eu vou propor para você fazer algo desafiador. A maioria das pessoas vai falar, putz, vai dar trabalho. Vai ser puxado. Vai ser um grande desafio. Quando eu falo, vamos fazer dieta, vamos fazer caminhada, a pessoa fala, é puxado tudo isso. Então, o que acontece? A mente, ela começa a criar um processo de ansiedade, de segurança, de que vai dar trabalho, de que vai ser desafiador. Então, ela passa a voltar para aquela zona de conforto, né? Tá ruim, mas você fica lá. Tá ruim, mas você não sai desse processo, né? Eu falo que tá quentinho, mas você fica. Que eu chamo nas minhas lives que é o cantinho da merda. Tá uma merda, mas tá quentinho, você fica, né? Então, a partir do momento que você começa a ter esse exercício que parece muito bobo, quando você olha, você fala, mas o que tem a ver, né? Quando você começa a aplicar e começa a alimentar a sua mente com vitórias, além de você começar a acreditar mais em você, você também olha para as coisas de maneira muito mais positiva e também começa a se conectar com energias numa vibração diferenciada, né? Então, eu coloco dia 2, né? Marcar aquela consulta que eu estava adiando. Dia 3, a inscrição para o curso que eu consegui fazer. Escrevi 2 páginas do meu livro, então você comemora, né? Consegui colocar alguma coisa em ação do meu projeto, daquele meu plano B que eu quero fazer da minha vida, né? Não ficar preso naquilo que eu fiz a vida inteira, que é aquela que eu quero contar meu propósito. E tudo isso, todas as vezes que você faz, você comemora. Como? Você pode mandar uma mensagem para as amigas que estão dentro do mesmo propósito. Nos meus treinamentos eu falo assim, procure sempre dividir esses exercícios com alguém, que eu chamo de anjo, né? Que é um amigo, uma pessoa da família, que você tenha bastante intimidade, você fala assim, olha, eu tô querendo caminhar, tô querendo fazer atividade física, só que eu não tô conseguindo. Eu comprei até o tênis, eu olho todo dia pro tênis, mas eu não saio. Eu falo que vou começar na segunda-feira. E aí a pessoa entra com você nesse jogo, e aí vocês fazem essa troca, você manda mensagem para ela, vocês comemoram, você conseguiu hoje, eu fui, você também foi, então um ajuda o outro, né? Como que você pode comemorar? Você vai ouvir uma música que te lembra algo muito bacana, de uma época maravilhosa da sua vida. Então, são esses exercícios iniciais, né, são para começar a introduzir o processo de mudança interior, depois a gente vai para os exercícios mais aprofundados, né? Então, por exemplo, vou provar para muitos de vocês que você, muitas vezes, fala muita coisa negativa sobre você. Você já falou algumas vezes que você é devagar, você está fazendo alguma coisa, fala, eu sou lenta, sou muito devagar? Já veio alguma voz interna dizendo assim, não confie em ninguém, todos irão te trair? Mulheres, vocês já falaram ou falam com constância, homens não prestam, né? Ou, isso não é para você. Tem gente que fala que casar é uma prisão, você faz tudo pela metade, ricos não prestam, você só será aceita se você for magra, né? Muitas vezes quando você erra uma coisa boba, você fala, que burrice, que droga, como foi burra? Muitas vezes você pode fazer isso, né? Não é possível se viver do que ama. Na sociedade que a gente vive, ainda mais numa situação como essa, pandemia, não dá para viver do que ama, eu tenho que sobreviver, né? É melhor dar do que receber. Muitas pessoas falam isso, né? Tudo precisa estar perfeito para começar algo novo. Tem uma frase que é bem clichêzona da internet, que fala que feito é melhor do que perfeito. Não é para você fazer de qualquer jeito, mas é para você entrar pro jogo, né? Então, muitas vezes, você quer realizar as coisas, você fica lá na arquibancada, vendo todo mundo jogar. Sabe aquela ideia que você não anotou, depois você esqueceu, e depois você vê uma outra pessoa executando, e você fala, caramba, era para eu ter feito.
né? Então, uma série de coisas que a gente acaba fazendo e esse inimigo interno, ele vai atuando, né? Então, eu vou falar aqui de alguns tipos de inimigo interno, vamos ver se vocês classificam. Eu vou falar do dramático primeiro, que são aquelas pessoas que supervalorizam os acontecimentos, e elas criam um universo limitador à sua volta. Exemplo, quando alguém recusa um convite, a pessoa fala assim, estou sendo rejeitada, não quer estar comigo, não quer a minha presença. E a gente não para pensar que muitas vezes a pessoa recusou o convite porque ela estava sem grana e estava sem coragem de falar. Ou a pessoa está tão mal que ela fala assim, nossa companhia é boa, nem para mim, que dirá para o outro. Ou até mesmo a pessoa tinha uma outra coisa legal para fazer, para ela, muito mais legal, não que você não tenha importância, mas naquele momento para ela outra coisa tem mais importância, né? Mas muitas vezes o dramático entra nesse lugar, né? Alguém se vê no lugar do dramático, vai escrevendo no chat, aí depois a gente vai abrir para perguntas. E tem a galera do nada a ver, né? É o padrão de inimigo interno que faz você acreditar que as pessoas não gostam de se relacionar com você. Ele faz você acreditar que tudo que envolve socialização, coisas novas, novos resultados, nunca acontecem como você espera. Então, muitas vezes você olha mais muito crítico, olha mais para as coisas que não deram certo, dentro daquilo que você queria criar, do que para as coisas que deram certo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou um incompetente, eu sou um fracasso, ou tudo que eu faço não dá certo, nado e morro na praia. Então, você se vê como o nada a ver. Tem um outro processo que é o sempre eu. A pessoa se culpa por tudo, sendo ou não culpada. Ela vive se recriminando, está no centro das coisas ruins, se recrimina por ter sido agressiva, distraída, pelos resultados da vida das pessoas. Tudo que acontece parece que é com ela. Então, por exemplo, você pega um Uber junto com uma outra pessoa, né? E aí a pessoa chamou lá o Uber, você foi para o caminho, e aí atrasou, aconteceu alguma coisa, você que tentou solucionar as coisas, você já traz tudo para você, sendo que não dependia de você, tinha um outro motorista dirigindo ali, e você acaba atraindo. E tem o inimigo interno do vidente, né? Que é aquela pessoa que acha, tem certeza, faz a leitura que a outra pessoa não gosta dela. Exemplo de situações, né? Uma paciente minha estava acima do peso e queria de qualquer jeito ir para academia. E ela falou que tinha uma mulher que ficava o tempo todo olhando para ela, e ela achou que essa mulher estava olhando, recriminando o corpo dela, né? E uma das coisas que eu falei para ela foi assim, você precisa começar a fazer um processo de enfrentamento dessas coisas. O que você gostaria de fazer? Ela falou, minha vontade era chegar para ela e perguntar, oi, tudo bem? O que está acontecendo, né? Me sinto meio desconfortável, porque você me olha. E ela falou para mim, Fernanda, eu gostaria de fazer isso, mas eu tenho certeza que a resposta dela é alguma coisa relativa ao meu corpo. E ela tomou uma certa coragem e foi perguntar para essa pessoa o porquê que ela olhava tanto. A mulher pegou e se declarou para ela, falou, porque eu me interessei por você. Rolou uma atração. Aí a cara dela foi pro chão. Eu falei, percebe que muitas vezes a gente acha que o outro está desinteressado na nossa conversa, ou que o outro está olhando para a gente, nos julgando, ou achando que não está bom aquilo que a gente está fazendo, mas às vezes você está falando, a pessoa está fazendo um link com uma coisa dela, ela não está nem ali presente no que você está falando. Ela está com tanto caos interno que muitas vezes ela não está nem se conectando nem com ela, dirá com você. Então, muitas vezes a gente traz tudo para a gente, né? Como se nós fôssemos o centro das coisas e que as pessoas realmente estão muito importadas, se importam demais conosco, né? Então, assim, tem pessoas que têm uma baixa estima tão grande que falam assim, eu não consigo sair na rua. Quando eu saio na rua, parece que está todo mundo olhando para mim, porque eu sou feia, porque eu não tenho uma aparência agradável, então eu evito lugares que tem muitas pessoas por causa disso. Olhar para isso e entender, será que realmente, quando você sai na rua, eu falei para ela, as pessoas que estão te olhando vão parar tudo porque você é o umbigo do mundo para olhar para você? Será que, sinceramente, as pessoas na rua, com tantas coisas a serem feitas, com as suas atribulações, vão olhar para isso? Ela olhou e falou assim, sinceramente, você vai pra rua e as pessoas falam, pronto, fulana, quase que eu solto o nome dela, né? Fulana saiu. Agora vamos parar para analisar a pessoa. Aí ela falou, não faz sentido. E muitas vezes a gente faz isso e não percebe. Alguém aí, né, se viu como alguém que tenha esses processos?
Inês disse que está gostando muito. A Rosa acabou de dizer que ela é dramática. A Fernanda Carretelli também disse que ela se viu em alguns, né, desses. E a Inês também disse que sim, né, que ela também se viu. E aí a Fernanda tem uma pergunta, que é a pergunta dos 100 milhões de dólares, né? Que é, como que se ressignifica? E a Adriana disse, sou dramática. Ótimo. Vamos lá para esse rolê da ressignificação, antes da gente entrar nas leis sistêmicas, né? Para as pessoas entenderem um pouco isso aí. Não existe outro caminho além do autoconhecimento. Presta atenção. Não existe outro caminho além do autoconhecimento. Não tem. Não existe pílula mágica que você vai tomar 3 pulinhos que alguma coisa vai mudar nesse sentido. Nós precisamos olhar para nós. O autoconhecimento tem que ser da mesma coisa que a gente vai para o banheiro, a gente toma banho, a gente se alimenta. Isso é um processo que a gente tem que fazer para a vida. Só se ressignifica quando você olha para algo que te dói e entende o significado que você deu para aquela situação que está doendo com você. Muitas das vezes a gente olha para um processo, eu vou explicar falando assim, ó. Imagine, a minha mãe me agrediu a vida toda, tá? Ela me agrediu fisicamente muito, né? Como contei para vocês, estavam no início aí da live. Como que eu vou ressignificar isso? Eu vou olhar para ela e vou sentir que ela é uma bruxa. Eu vou olhar para ela e vou sentir rejeição. Eu vou olhar para ela e vou falar assim, não, que tem essa coisa clichê, né, também. Porque é mãe, então a gente tem que perdoar. É mãe, então a gente tem que mudar esse padrão interno. Independente de ser mãe, a gente precisa entender o significado da coisa. Quando eu fui olhar para as minhas questões, uma das coisas que eu falo que é mais profunda, e eu convido todos vocês a fazerem, conheça a sua história. A maioria de vocês não conhece a sua história. O que eu quero dizer? Você sabe como foi a infância da sua mãe? Você já trocou essa ideia com ela? Fala, mãe, vem cá, como é que foi a sua infância? Como a sua mãe te tratava? Porque tem uma diferença muito grande entre a sua mãe, né, e a minha avó. Porque a minha avó tem a tendência de ser fofa com a gente, né? Ela começa a perceber que ela fez um monte de coisa desafiadora, ela não tem tanta responsabilidade sobre o neto, então elas costumam ser mais flexíveis com os netos. E a mãe é um outro processo. Então eu fui olhar para a história da minha mãe. Ela contou um pouco daquilo, do que ela tinha vivido. Eu fui fazer perguntas para alguns tios. Tive a oportunidade da minha avó ainda estar viva e fazer algumas perguntas para ela. Tio avô é ótimo, porque eles sabem todas as histórias da família, eles são um arquivo de tudo que aconteceu, e aí você começa a perguntar, aqueles primos e tal, você precisa reunir algumas coisas para você entender, uma coisa que é muito libertadora, é entender que nós somos o resultado, como eu falei no início, daquilo que não conseguiu ser resolvido. Então eu entendi que a minha mãe era espancada, ela teve um avô que suicidou, era o pai da minha avó, né? Se suicidou. Ela viu a minha avó durante várias vezes ser agredida pelo meu avô. Ela se criou num ambiente de muita escassez material. Tudo era a base do grito, do espancamento. E também, olhando para as constelações familiares, quando eu constelei a minha mãe, eu vi que existia traços de loucura, de desvio, tá? Então, eu via que existia um processo. E várias pessoas da família também. Estou falando loucura para vocês entenderem, mas não entrar em termos muito técnicos, porque não é o propósito. Aí, o que acontece? Quando eu fui olhar para essa jornada, eu olhei para essa mulher, e durante o processo da constelação, eu consegui olhar para ela e falar, mãe, sinto muito. Sinto muito por tudo que eu julguei e achei sobre você. Você não poderia ter me entregado nada diferente daquilo que você entregou, porque você não aprendeu. Quem não aprendeu não sabe dar. E uma coisa que eu comecei dentro desse processo com ela, e com meu pai, e com uma série de pessoas dentro da família. Porque existe a minha leitura, aquilo que eu signifiquei sobre a minha mãe, e o que realmente é. Aí, dentro desses processos todos, ela virou para mim e falou assim, eu tive depressão pós-parto logo que você nasceu. E quando eu olhei para você, eu te rejeitei. E uma série de questões que nos envolviam. Então, quando eu fui olhar para aquilo,
Eu olhei para ela com o olhar de uma pessoa que não teve a oportunidade de tratar as suas dores emocionais e não teve a oportunidade de entregar diferente. Então, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, para ressignificar processos, é: começa a conhecer a sua jornada. Começa a olhar, fazer uma linha do tempo, reúna, escrevendo principalmente, as histórias que você ouviu falar de mãe, de pai, do seu sistema familiar. Veja bem, nós viemos desse núcleo. Você pode não morar mais com seus pais, pode morar na China, né? Na Polinésia, mas você não vai sozinho. Imagine que todos vocês, eu estou aqui, nós não estamos sozinhos. Dentro de nós tem os nossos pais, nossos avós, bisavós e tataravós. Nós somos resultado dessa galera toda. Então, isso tudo, nós chamamos da constelação familiar de campo morfogenético, que basicamente é um campo que grava tudo o que aconteceu do nosso sistema familiar. Então, essa questão é importante. Outro ponto para ressignificar é entender o que você tomou para você que não era seu. Muitas vezes, a sua mãe, quando casou com o seu pai, ela escolheu ele e ele escolheu ela. E aí, nessa escolha entre ambos, tiveram uma série de conflitos. Então, muitas vezes, os filhos falam assim: então o pai é o vilão, a mamãe é coitadinha. E você toma um lado. E ao tomar esse lado, muitas vezes você toma as dores que são da sua mãe para você. Uma coisa que é libertadora é você não veio no mundo para carregar aquilo que você que não é seu. Cada um é responsável por resolver as suas questões. Então, ficar no lugar de filha fica mais leve. Olhar para aquele homem como pai, olhar para aquela mulher como mãe, temos a compaixão, mas quem tem que resolver essas situações somos nós. Nós é que temos que resolver isso. Dentro dessa jornada de ressignificação, o mais importante é olhar qual o significado que eu dei. Bom, eu me senti rejeitada pela minha mãe. Vamos conhecer essa história real? Então, você vai olhar para fazer uma espécie de mapeamento da sua história. Então, você vai ouvir, vai entender, vai conhecer, e utilizando todas essas técnicas para olhar para tudo isso como um todo, de uma maneira em que você sai da dor, porque o lugar da vítima muitas vezes é confortador para nós, né? Porque quanto vítima eu não preciso mudar. Eu estou como vítima porque tem um algoz ali. Agora, quando eu tiro o vítima, o algoz, e falo: peraí, vamos olhar essa história como ela é, porque tem a minha visão, a visão da minha mãe e a verdade. O que é realmente que aconteceu. Então, é muito comum, muitas vezes, uma mulher, quando ela vê o pai tratando a mãe de uma maneira abusiva ou abandonando essa mãe, ela significa internamente que mulher não tem valor. Inconscientemente. E aí, ela vai arrumar, muitas vezes, um relacionamento com um homem que se assemelhe, muitas vezes, ao pai. Porque foi uma coisa que ela não resolveu, um amor mal resolvido dentro dela. Tudo aquilo que a gente não resolveu, a gente vai buscar. Então, para ressignificar, foi a minha xará que perguntou, né, a Fernanda, é esse processo de investigação. É preciso olhar para aquilo como é, e não como aquilo que nós interpretamos. Tem mais alguma pergunta? Sim, temos muita coisa aqui. Simone, eu já vou falar de você aqui, tá bom? A Rosi está dizendo, me identificando com a Fernanda. A Rosa Chimansky está dizendo que está se emocionando demais. Fernanda Carricelli acabou de dizer, meu Deus, você é maravilhosa. O Olegário, análise totalmente pertinente, parabéns. A Adriana diz, hoje tento fazer isto, cada um com seus conflitos, mas é difícil. Né? Eu acho que depois é legal você falar também um pouquinho sobre isso. E a Simone, minha amiga Simone, que eu conheço desde a infância, né? Ela disse aqui, não tenho propósitos, ou melhor, não consigo ter sonhos. Simplesmente vivo como a vida parece e isso me incomoda. O que eu me lembro agora, pegou mais forte em mim a relação da Simone. Simone, deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto muito pela interpretação que você deu sobre você. Eu vejo sua dor. Eu vejo sua dor porque eu já vivenciei a sua dor. Eu sei o que você está vivendo, não pelo que eu estudei, porque está aqui no livro. Eu sei porque eu já bebi da sua água.
Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, Simone, é que o processo de investigação que você vai fazer, e principalmente, que eu percebo e que foi uma dos pontos mais fortes para a minha cura, é você olhar para a tua criança interior. Aqui no livro a gente tem uma série de exercícios que a gente fala sobre isso. Nós precisamos acolher a nossa criança interior. Por mais que você seja uma mulher adulta hoje, você é o resultado de tudo aquilo que aconteceu lá desde o útero, como eu falei, até os dias atuais. Então, de alguma forma, você entendeu que você não tem força. De alguma forma, você entendeu que você não tem condições de seguir, que parece que você veio só para sobreviver. Aí é importante fazer essa investigação de quem você teve essa referência. Qual foi as leituras que você fez sobre o que você viu do seu sistema familiar. Muitas vezes a pessoa que fala que está sobrevivendo, né, e que ela não tem forças, nas constelações familiares acontece que pode ter um aborto dentro do teu sistema familiar que você não conhece. Principalmente da sua mãe, né? Às vezes tem um aborto ali que não foi falado, ninguém cita, não tô falando que todas as vezes é isso, tô pegando um dos exemplos, tá? Você tem um aborto ali e aquela pessoa, porque aquilo ali é uma energia, um espírito que esteve ali, ele está sendo renegado pela família. E de o mais sensível dentro do sistema acaba olhando para esse abortado. E muitas vezes você toma a dor que é dele. Então, quem foi o abortado? Aquele que não deu conta de chegar. Quem foi o abortado? Seja intencional ou não, né? Espontâneo ou provocado, ele é aquele que não deu conta de viver. Aquele que não teve condição, não foi bom, entenda, o suficiente para chegar. Não teve forças. Muitas vezes você pode estar olhando para essa direção. Ou você foi uma criação numa atmosfera em que você recebia mais críticas, mais apontamentos, mais julgamentos, né, do que acolhimento, do que amor. Então você significou isso, mas houve amor do jeito que os seus pais conseguiram entregar, daquilo que eles significaram sobre o amor. Por exemplo, se você for um filho, né, ou neto de alemães, eles têm uma postura um pouco mais séria, um pouco, eles são mais frios, vamos dizer assim, né? Nós latinos entendemos assim. Mas eles não se acham frios. É a forma que eles enxergam. Carinho para eles, muitas vezes, é demonstrado em outras coisas. Então, se a pessoa já vem de uma ancestralidade dessa, por exemplo, né? Ou de um ambiente desse, ou se você foi filha de um militar, de uma pessoa muito rígida, ele muitas vezes, ele vai demonstrar o carinho dele de uma outra forma, porque ele não consegue demonstrar a sua afetividade. Existe um bloqueio no outro. Quando você não consegue receber um abraço, quando você fala assim, eu não gosto que as pessoas me toquem, quando você tem essas resistências, quando você não consegue se relacionar dessa maneira mais afetiva com alguém, é porque existe um bloqueio. E as pessoas falam assim, não, é que eu sou desse jeito mesmo. Então rola uma síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou crescer assim, e assim você. Não! O natural é nós sermos afetivos, fazermos trocas. Porém, existem todas essas complexidades que eu estou apresentando. Então, o outro não consegue lidar com essas questões nele. Então, ele não vai conseguir te acessar de uma maneira diferente, entendeu, Simone? Então, assim, perceba que você vai precisar olhar para isso de uma maneira mais profunda, trabalhar os seus valores, não esperar reconhecimento das outras pessoas. Nós não viemos do mundo para preencher expectativa de ninguém. Então, a partir do momento que nós fazemos as coisas, as nossas atividades, nós fazemos os nossos movimentos todos esperando a aprovação das outras pessoas, já começamos aí a andar por um caminho de dor. Porque sempre vão ter pessoas que não vão nos aprovar, né? Parece meio clichê, meio óbvio, mas a gente caminha por essa estrada. Será que você tem coragem de sair na rua, muitas vezes com um cabelo que não está do jeito que você costuma gostar, que você não gosta? Será que você tem coragem de sair, por exemplo, você mora num prédio, descer no elevador para pegar o iFood de pijama, de roupão toda descabelada? Porque muitas vezes fala que vai que eu encontro alguém, vai que isso, vai que aquilo. Muitas vezes você tem má vontade de fazer uma tatuagem, mas você não faz, porque você acha que isso vai passar XYZ, ou vai desagradar a A ou B. Muitas vezes você tem vontade de cortar o seu cabelo curtíssimo e não faz,
Enfim, são uma série de questões que a gente boicota por aprovação. E para você ser livre, você precisa primeiro se aprovar, né? Como que eu faço isso? Todos os dias, dando doses de amor por você. Para isso, para Simone, para todas as pessoas que caminham por esse lugar, o primeiro passo de todos, tudo que for técnica, exercício, conteúdo de criança interior, você tem que tomar de canudinho. Porque você precisa ir lá na fonte, naquela criança que fez aqueles entendimentos, fez aquelas interpretações e significações e veio para os dias atuais com essa modelagem. Uma pergunta, né, sobre isso, né? O que a pessoa forte, né, aquela pessoa que resolve, né, as questões dos familiares, que está sempre acolhendo as outras pessoas, e também é a pessoa mais brava, o que ela faz para que os outros também olhem para ela de uma forma diferente? Então, essa é uma pergunta minha, tá, sobre essa questão daquela pessoa que é o esteio que sempre está ali. É o bombeiro de família. Para ajudar. A outra pergunta é aqui da Cristine Pereira, também nossa autora, tem um livro maravilhoso. No mês que vem teremos a live dela, tá? Que tem um jogo e é incrível e tem muito a ver com o seu também, com o seu livro, Fê. Bom, a Cristine diz o seguinte: muito legal sua abordagem, Fê, sobre ficar de bem com o passado e conhecer sua jornada. O que acha sobre perdão? Tá, vamos lá. Primeiro eu vou falar dessa questão do perdão. Ele tá lá na caixinha, que já tá na pauta. É um dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Tá. A Simone, como muitas pessoas, entram num processo que a gente utiliza na psicanálise, que é o triângulo de Karpman, né? É o salvador, o culpado ou a vítima. O salvador é o posicionamento mais furado que alguém pode entrar dentro de um sistema. Por quê? O salvador, por ele se posicionar e ir para frente de tudo, presta atenção que eu vou falar, hein? Ó, eu falo isso, às vezes as pessoas me lindram, mas eu preciso falar. O salvador, inconscientemente, ele é arrogante. Por quê? Ele acha que as outras pessoas não vão dar conta de fazer aquilo que ele vai fazer. Então, ele vai lá e toma a frente de tudo. Ele acha que as outras pessoas são fracas. E por fazer esse movimento de, então eu resolvo, eu vou lá, as pessoas me acionam, o que acontece? Você enfraquece. Essa galera não vai agir em nada porque tem alguém para apagar um incêndio. Então, uma das coisas que eu também já fiz, viu, Simone? Depois eu preciso só do CPF dela, né? Porque só trocou o CPF. A história da Simone é muito parecida com a minha. Eu já andei por essa estrada, né, Simone? Então, assim, eu ia lá, eu resolvia, e eu queria, eu me colocava à frente de tudo. É uma sobrecarga, porque eu fui olhar minha história, né? Então, no meu lugar, por exemplo, foi porque eu entendi que a minha mãe não era boa o suficiente para o meu pai. Olha o rolê. Como ela não era boa o suficiente para o meu pai, quem ia ser a mulher da casa? Eu. Então, inconscientemente, eu casei com meu pai. Não sexualmente falando, entendeu, gente? Eu casei com meu pai. Em que sentido? Ele era o provedor, que ajudava também na questão financeira, mas quem orquestrava tudo dentro da casa, que os meus irmãos, esse aqui é fraco, esse aqui não dá conta, esse aqui tem problema, minha mãe é problemática, tal. Então, eu trouxe tudo isso para mim. E aí, o que acontece com o salvador? Além das pessoas estacionarem, até porque, né, se tem alguém para resolver o meu problema, eu vou me esforçar para quê? Não vou. Quando eu comecei a soltar, que aí é um processo de você fazer isso, né? Eu comecei a soltar e comecei a, não vou ajudar, não vou me envolver, vou soltando, vou saindo, vou falando, vou delegando, vou fazendo as pessoas fazerem esse movimento. Primeira coisa, eles começaram a se rebelar. Óbvio. Peraí, a vida inteira você tá aqui fazendo tudo, nada, deu alô que você não quer fazer? Olha como eu sou fraco, olha como eu sou adoecido, eu não vou dar conta, eu preciso de você. Me afastei e deixei, por dentro tava ali, né? Uma escola de samba, querendo fazer, mas eu me afastei. É um processo, fui me afastando e soltando disso, por quê? Por amor a eles. E aí foi quando eu olhei pro meu irmão e falei assim, por amor a você, e saber que você não é menor do que eu te devolvo pro seu lugar. E eu não tenho que estar na tua frente. Eu te devolvo pro teu lugar. Então você é capaz de resolver a sua história.
Ele, não, mas não sei o que, eu me sinto perdido. Eu falei, você vai conseguir. E soltei, fui saindo disso. Então, é um processo de ir soltando, e também entendi nessa jornada o seguinte, por me achar rejeitada e não me achar boa o suficiente, era uma forma de eu estar em destaque. Então, eu vou fazer tudo, porque aí eu tenho a atenção das pessoas para mim. Aí todo mundo vai falar que eu sou o máximo, já que eu estou resolvendo tudo. E isso era inconsciente, eu não tinha clareza disso. Então, você vai soltando tudo isso. Me divorciei do meu pai, fui saindo de todo esse processo. Por quê? Deixa eu te contar uma coisa, Simone. Quando a gente fica muito tempo nesse lugar do Salvador, além das pessoas não resolverem tudo, quando os nossos pais adoecem, sobra tudo para um lado só. A chibata vai bater no lombo de um só. Os irmãos tudo, não, porque eu tô ocupado, porque eu não consigo, porque eu não sou bom para isso. Todo mundo dá a linha na pipa e sobra tudo para você resolver. Então, é muito importante esse processo de soltar, né? É um processo de você se desconectando disso. E o Salvador, ele adoece porque ele é o Salvador, mas imediatamente ele entra num lugar de vítima. Ele triangula, porque ele fala assim, poxa, eu tô fazendo tudo isso, me mato, deixa de fazer as coisas por mim. E essas pessoas parecem que não reconhecem. Então, você entra na vítima. Aí da vítima você fala, também agora vai se culpar. Por que eu fiz isso? Por que eu entrei? Por que eu realizei? Por que eu fui lá? Por que eu tô sempre assim? Então você triangula entre salvador, culpado e vítima e fica dando esse processo dentro de você. Isso adoece, vai tirando força. Por isso que você não tem força para olhar para você. Por isso que você não tem força para olhar as suas potencialidades e quem você é. Você tá carregando uma galera nas suas costas. Aí não tem espaço para você olhar para você, né? Então vamos lá, legal. E tem a pergunta aqui sobre perdão, tá? A pergunta da Cris eu guardei na caixinha, tá, é porque é uma parte muito importante, eu acho que uma das, todas são, né? Mas é a parte que tanto eu quanto a Maru, se a gente fala assim com muito cuidado, a gente fala, essa parte é uma das melhores, né? Que eu explico sobre as constelações familiares. Que eu digo que de todas as terapêuticas que eu estudei, que eu atuo, a mais profunda, a que vai lá no calabouço de todas as nossas emoções, dá aquele chacoalhão e fala, tá aqui, ó. Então, a constelação familiar, ela foi criada pelo Bert Hellinger, eu falo aqui no livro, né? O Bert, ele começou a olhar para essas questões, começou a perceber que existiam leis, e essas leis atuavam sobre a nossa vida. A primeira lei que eu quero abordar com vocês é a lei de pertencimento. Todos nós temos direito a pertencer. Para a constelação, ninguém pode ser excluído, como ninguém pode se sentir maior ou melhor. Cada um tem que ocupar o seu lugar. Todas as vezes em que excluímos alguém, tomamos o lugar do outro, nos sentimos melhores ou maiores. Aí, Simone, dentro do campo sistêmico familiar ou de convívio. Estamos criando uma agressão à lei de amor, sem percebermos, tá? A dor ou a exclusão ficam registradas no campo sistêmico, atuando e reverberando em todas as áreas da nossa vida. Porém, dentro desse campo, sempre vai ter alguém mais sensível à dor que, de forma inconsciente, a toma para si. Como uma forma de amenizar e equilibrar o campo. Todos estamos ligados como uma grande teia, então tudo que acontece de dor, todos irão ser afetados, em maior ou menor proporção. A conta chega para todo mundo. Vamos dar alguns exemplos de exclusão, para ficar claro. Ó, por exemplo, religiões diferentes. Isso é uma forma de exclusão dentro do sistema familiar? Muitas vezes a gente exclui por não ter a mesma religião. As pessoas fazem isso, né? Homossexuais ainda são excluídos dentro do sistema familiar? É um processo de exclusão, né? Casamentos com pessoas de outra origem, posições sociais diferentes. Então, imagina hoje uma oriental, nos dias de hoje, hein? Casando com uma pessoa negra. Como a família oriental aceita isso? São todas que vão aceitar de boa? Agora vamos fazer uma transferência. Imagina isso acontecendo na época dos nossos bisavós e tataravós. Imagina como essas duas pessoas sofreram. Se não romperam a relação, tiveram que fugir. Em alguns casos foram até mortos. Então, né, só dar uma olhadinha na história aí que vocês vão ver que a gente está falando a verdade, né? Então, isso é uma forma de exclusão. Grávidas que são expulsas de casa, não são aceitas, ou forçadas a abortar. O aborto, gente, é uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, é uma exclusão. Se você sofreu um aborto espontâneo ou provocado,
é preciso colocar essa pessoa dentro do seu sistema. Por exemplo, eu chego para as pacientes e falo assim, quantos filhos você tem? 3. Teve algum aborto espontâneo provocado? Teve. 1. Então você não tem 3, tem 4. Não é que você vai falar para todo mundo que você tem 4 filhos, mas internamente você tem que colocar essa pessoa, esse ser, esse espírito que ficou faltando. Ele tem que ter um lugar ali. Senão a dor do excluído, a dor daquele que foi rejeitado, fica atuando dentro do campo. Supondo que você tenha tido sei lá, um bisavô, um tataravô que cometeu um suicídio. O suicídio, normalmente, ninguém se fala do suicida. Aquele que se matou, muitas vezes as pessoas tentam esconder, é melhor evitar, não vamos falar disso. Nos dias atuais, você imagina lá atrás. Muitas vezes era uma coisa de honra da família, ninguém podia saber, uma série de coisas. E o suicida, normalmente, ele é o excluído, é aquele que ninguém não conseguiu entender a dor dele, não houve um acolhimento, não houve um lugar de fala para ele. Houve uma exclusão. E aí ele, então, dá cabo da vida. Então, ficou uma dor muito forte no sistema. E o que nós falamos das constelações existe uma coisa chamada repetição de padrões. Ou seja, é muito comum que aquele tataravô, por exemplo, que se suicidou, ficou gravada aquela dor no sistema, o bisavô ou mais alguém ali da família pode cometer um suicídio ou ter uma depressão muito profunda, um processo emocional muito profundo, que se ele não se mata, ele pensa nisso toda hora, com muita frequência. Então, a gente vai olhar para a constelação e você vai ver repetições de padrões de comportamento. Então, você depressiva, muito provavelmente, tem alguma dor ali dentro do sistema que não foi olhada, que alguém ficou na falta e você está como se, claro, além de outras questões, mas também olhando para essa dor, é como se você tomasse parte dessa dor para você. Então, pertencer faz parte de todos nós, e a constelação ela vai fazer o quê? Vai dar à luz àquele que está excluído, aquele que foi rejeitado. E aí você olha para aquele rejeitado, por exemplo, dentro de uma dinâmica de constelações familiares, que ela pode ser feita em grupo presencial, que agora não é possível, né? Por conta da pandemia, mas eu faço ela online muito antes de pandemia, que é através dos bonecos, através das exposições que você coloca e uma série de coisas que eu pergunto, a gente consegue entender o seu sistema. Então, é super possível ser feita. Então, é muito comum, dentro das minhas consultas de constelação, você ver essa repetição de padrões, você vê de onde a pessoa está tomando aquela dor, e que é mais maravilhoso, amoroso e curador, você dá um lugar para aquele que não foi visto. Então, a constelação, ela fala de pertencimento. Muitas vezes a gente faz isso, né? Aquela tia que você não é convidada para o churrasco, né? Que ninguém bota no grupo, fala, não tira foto, tal, para não descobrir que foi. É aquele irmão que muitas vezes você acaba dando aquela de lado, uma série de coisas, né? Então, tudo isso são movimentos de exclusões, que muitas das vezes a gente não percebe, mas isso acaba atuando em nós. E nos filhos, né? Porque eles olham por onde a gente olha. Os nossos filhos olham na direção que os pais olham. E mesmo que eles falam, eu não quero ser igual a minha mãe, tudo que a minha mãe fez, eu vou fazer o contrário, tem toda essa rebeldia. Aí vem na consulta, eu começo a fazer um monte de perguntas, a pessoa fala assim, você tá querendo dizer que isso aqui que eu tô fazendo é igual a minha mãe? A pessoa, eu neguei tanto isso. Pois é, meu bem, mas é parte disso, não dá para negar. Negar o que tá na mãe, o que tá negado, o que tá no pai, é negar parte da raiz. Eu vi alguma árvore de pé sem raiz? Não existe. Então, a gente vai precisar ressignificar e curar. É um ponto ali a ser olhado. Não é dizer, eu não dou conta disso, vai ser pior, eu não vou olhar e vou deixar rolar. Não, um dia a conta chega. Quanto mais a gente demora para olhar, mais juros emocionais a gente vai acumulando. E às vezes a gente não vai ter limite no cartão para pagar, né? Bom, aí nós vamos para a segunda lei das constelações, né? É importante falar uma frase do Hellinger que ele diz assim, pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. O que o Hellinger quis dizer com isso? Muitas vezes você não é próspero, não é abundante, não consegue ter êxito, por exemplo, financeiro, porque várias pessoas dentro do seu sistema familiar tiveram um lugar parecido com esse. E inconscientemente, você acaba repetindo esse padrão, fazendo a mesma coisa, sabe por quê?
porque você quer pertencer ao seu sistema familiar. Inconscientemente, é como se você estivesse negando, violando o que está lá. É como se você estivesse rejeitando. Então, como você quer pertencer àquilo, inconscientemente, algumas pessoas, veja que tudo que eu estou falando são algumas situações, não é que é sempre assim, tá? Você pode estar olhando para esse destino. Então, é muito comum constelar gente que está todo esculhambado financeiro, no trabalho, a vida está de ponta cabeça, e você vai olhar a mãe, vai olhar pai, vai olhar a ancestralidade, aquela repetição, e a pessoa está olhando para o mesmo destino, né? Então, esse é um lugar. Vamos falar de lei de ordem e chegada. Ó, sabe aquele caçula que se acha e toma o lugar do mais velho? Tá cheio, né? Sabe aquele irmão do meio, que ele fica mais perdido do que segue no tiroteio, não sabe que posição ele ocupa? É uma infração à lei de ordem e chegada. Sabe quando você vê que a sua mãe está, de repente, fazendo alguma coisa na casa que você não concorda, e você que é toda da tecnologia, você que é do século XXI e tal, você vira para ela, mãe, não é assim que se faz, deveria ser feito assim. O melhor para a senhora é isso. Quando nós fazemos isso, o Hellinger diz assim, nós estamos agredindo o sistema. Quem veio antes? A minha mãe. Então, quem decide o que ela vai fazer, mesmo que eu não concorde, é ela. Às vezes ela está doente, você fala assim, você precisa fazer fisioterapia. E ela não faz, não é porque ela não sabe que aquilo é bom para ela. Muitas vezes, inconsciente, ela não faz porque ela está falando para você, opa, quem decide o meu rolê aqui sou eu. Você está querendo dizer o que eu tenho que fazer? Então, o que a gente faz? A gente agride o sistema. A gente vai lá para falar para o outro o que o outro tem que fazer. Nisso a gente tira a força. Muitas vezes, ou dá aquele conflito eterno entre você, sua mãe e seus pais, ou eles adoecem, perde a força. Já que você é maior, então fica para você cuidar. Olha a situação que a gente se posiciona. Eu vou dar um exemplo de uma vez que eu estive numa perfumaria, e uma senhorinha, a filha pegava ela pelo braço e saia ela arrastando por tudo que era lugar. Aí aquilo foi me, dando um comichão naquilo lá e tal. Aí uma hora ela virou e fez assim pra mãe, senhora, senta aqui, não sai daqui, hein? Daqui a pouco eu volto. Eu olhei para aquela senhora de quase 80 anos e fiz assim pra ela, é tua mãe? A senhorinha ficou ruborizada, levantou e falou assim, não, mas ela acha que é. Ela trouxe à tona toda a revolta dela, que ela tá muito provavelmente represando, ó. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que está ajudando. Uma coisa que eu desmistifico para todo mundo é ajudar é arrogância. Contribuir é cura. Contribuir, eu pergunto para você. Emily, você está precisando de tal coisa, eu percebo que você está sentindo isso. Você me dá abertura para eu fazer? Você quer que eu faça? Eu posso contribuir com alguma coisa? Você vai dizer sim ou não. Se você dizer não, eu não tenho que ficar te convencendo disso. Isso é contribuição. Sabe aquela situação que você fala assim, nossa, a quarto da minha irmã não tá legal, tadinha, né? Tá sem grana, ela não conseguiu ainda reformar. Já sei, eu vou reformar tudo. Ela foi viajar, quando ela voltar vai estar lindo. Ela olha e fica revoltada com aquilo, ela fala, peraí, não é assim, eu não gosto disso, você tirou meus duendes daqui, minhas pedras, cadê meu incenso? Onde estão minhas coisas? Isso é uma agressão. Então, a gente precisa parar de querer ajudar, a gente precisa contribuir, que é fazer a pergunta, é ver se tem espaço. Às vezes aquilo que você acha que é bom para você não é para o outro. Então, dentro dessa lei de ordem e chegada, o Hellinger diz assim, nós temos que respeitar quem veio antes. A gente precisa respeitar essa hierarquia, por mais que a gente fique, eu não acredito que a minha mãe está fazendo isso. Hoje é tecnologia, cara, ela vai até o banco para sacar a aposentadoria, sendo que está lá o dinheiro na conta, basta ela fazer os pagamentos online, ela não quer. E você vai ter que respeitar isso. Quando você respeita e pede para o lugar da contribuição, muitas vezes a pessoa fala assim, então me ensina. Agora, quando a gente chega e fala para o outro que o outro tem que fazer, aí já começamos errado, né? Então, essa lei, ela fala de ordem hierárquica. Quem chegou antes tem primazia, tem preferência. Ela fala de posicionamento, né? Então, muitas vezes a gente julga os mais velhos, filhas que tomam o lugar da mãe, né? Para resolver tudo. São casadinhas com o papai. Tá cheio de filha casada com o papai aí. Aí tem um maior problema em relacionamento. Não consegue casar muitas vezes, quando casa,
ela quer que o marido seja o reflexo do que o papaizinho foi, né? Do que é. Então, é uma cobrança. Esse homem não tem a obrigação de ser seu pai, ele é teu marido, né? Teu amante, qualquer coisa, mas teu pai ele não é. Então, irmãos mais novos que tomam lugares mais velhos, em todas as constelações que eu já ministrei, é o que mais acontece. A treta toda está porque alguém está num lugar que não pertence. Então, muitas vezes, você é o quarto. Não tem 5 filhos, você é o quarto. Mas você quer se posicionar como o segundo ou o primeiro, não. Você tem que olhar para você e falar, eu sou o quarto. Então, você vai se posicionar no lugar que te cabe. Não passar à frente, né? Então, esse é um lugar de lei de ordem e chegada. Uma lei também muito importante é a lei de dar e tomar. Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes assim, você é mais de dar ou de receber? Aí a pessoa acha linda, ela fala assim, eu sou mais de doar, sabe? Eu adoro doar para as pessoas, eu sou a pessoa que dou. Então, você está mandando para o universo uma mensagem, você veio só para resolver e dar as coisas para a pessoa. Você não está apta a receber. A resposta mais saudável seria, eu gosto de doar e gosto de receber. Né? E muitas vezes você faz isso no seu trabalho. Muitas vezes a sua consulta vale R$300, você cobra 80, porque você está com a mente lá que você veio para servir as pessoas. Você não consegue cobrar o seu trabalho. Então, muitas vezes no relacionamento também, você se doa demais para o seu marido, se doa demais para os filhos. É uma doação. E cadê você nessa história? E o que é mais louco, aí você vai entrar no triângulo de karma lá de novo, né? Salvador, culpado e vítima. E você fica triangulando por isso e acaba não tendo aquilo que você quer, aquilo que você merece. Porque você veio no mundo para dar. E quem veio para dar está mandando informação de que não quer receber, né? Então é muito importante, ó. Essa lei, ela trata do equilíbrio das relações, ela fala de troca. Todos nós somos dotados desde a capacidade de dar e receber. Nós podemos oferecer os nossos dons, talentos, habilidades, recebendo daqueles que foram agraciados por esse movimento de compensação. Essa história de, vou dar o meu curso de graça para fulano. Faz isso para você ver a sabotagem que você vai dar na vida. Porque ele vai lá, para se recuperar financeiramente, ele vai lá e compra normalmente o curso do outro. Não valoriza o seu. Normalmente, a constelação fala de troca. Por exemplo, a minha faxineira, o sonho dela era fazer constelação. Falei, Lúcia, então vamos fazer uma coisa? Constelação custa X. Sua faxina custa X. Vamos fazer uma pergunta aqui. Ela, tá bom. Ela topou. Quando uma pessoa paga por uma atividade, fazendo uma troca, ela se sente não num lugar de menor. Ela não se sente num lugar de, então porque eu sou a faxineira, porque eu sou menor, então ela me deu por dó, ou por, enfim. As pessoas acabam não valorizando. Então ela se sentiu importante, porque ela sentiu assim, eu paguei. Não estou falando de doações, desse lugar de ONGs, de ajudar as pessoas. Estou falando nessas relações de trabalho, tá? Quando temos baixa estima, e significamos de alguma forma que somos merecedores ou queremos ser olhados, é muito comum nos colocarmos na posição de doadores. Com isso, passamos a não estar abertos ao campo de recepção. A pessoa passa uma vida se doando aos outros e não recebe na grande maioria das vezes nem a metade do que doou. Em muitos casos, reclama com frequência de que as pessoas são ingratas e não reconhece nada do que ela fez. Nas constelações, os pais dão a vida e os filhos a tomam. Um ponto muito importante. Quando a gente fala de constelação em honrar pai e mãe, você não veio ao mundo para sustentar seu pai e sua mãe. Isso é uma coisa que a pessoa fica, como assim? Para nós sistêmicos, nós entendemos que eles são maiores, certo? Se a minha mãe não vira para mim e fala, olha, eu estou precisando que você me dê uma ajuda financeira, eu não posso lá atravessar. Que é mais ou menos parecido com o que eu falei anteriormente. Então, qual que é o papel da constelação? Eu recebi dos meus pais. Eu vou doar para os filhos, para os meus sobrinhos, para as gerações posteriores aquilo que eu recebi. Nós não temos uma dívida com os nossos pais. Entenda isso. Eles não... Presta atenção nessa frase que ela é polêmica, hein? Eles não fizeram mais do que a obrigação do que nos criar. O errado seria se eles não tivessem nos criado. Se eles não tivessem dado comida, casa, nos sustentado, né? Então, a gente tem que desmistificar essa coisa. É como se eu tivesse uma conta ali, eu tenho que ficar pagando. Não. Eu faço o lugar do reconhecimento. Eu reconheço aquilo que eu recebi,
tá? Tá fazendo sentido para vocês? Vai escrevendo no chat aí. Os filhos precisam compreender que a gratidão deles para com os pais, frase do Bert Hellinger, né? Ó. Os filhos precisam compreender que a gratidão deles para com os pais será repassar o que recebeu e o amor para as próximas gerações. Então, nós não estamos devendo para os nossos pais. O nosso lugar em relação aos nossos pais é de gratidão e não de conta. Teria que ter mais tempo para eu abordar isso, porque é bem puxada essa questão, tá? Então, nossos processos mais comuns, né, vivenciados nas constelações desse dar e tomar, movimentos interrompidos, medo, lealdades invisíveis, né? Uma série de coisas que você acaba fazendo uma espécie de pacto, como se tivesse uma conta eterna para pagar para as pessoas. E não é assim. A relação mais saudável é troca. Eu te dou, você me dá. Por exemplo, nós estamos aqui na live, eu estou dando conteúdo. Como que vocês podem devolver, além de comprar o meu livro, quem puder? Quem não puder, pode repostar, fazer um comentário, me agradecer, me seguir nas redes sociais. Fernanda Fernandes OF, de oficial, né? Isso é uma forma de dizer, valeu, você dispôs do seu tempo, né? Gratuitamente, para me dar alguma informação. Tivemos essa troca. Quando a gente sair desse lugar de que fazer esses movimentos é ruim, é como se eu estivesse cobrando, sendo cobrado de algo, entender que é um lugar de reciprocidade, a gente começa a colapsar na frequência da prosperidade e da abundância, né? Porque não olho para a escassez, olho para a troca. Mais perguntas aí? Sim. Só um recado, já que você falou do seu livro, né? Pessoal, a gente tem uma promoção no site da Poligrafia, que acho que vocês estão vendo aqui, www.poligrafiaeditora.com.br. Para todo mundo que participa do Polidiálogos, né, tem 15% de desconto. Lá você já encontra também o livro mais barato que nas livrarias, mas tem mais 15% de desconto em cima, né, do valor. É só colocar o cupom Diálogos 2021, tá? E aqui a gente tem vários comentários, tá? Que eu vou ler rapidamente para a gente ir para aquela pergunta que todo mundo está querendo saber também. Que a Cristina fez, né? Então, deixa eu só ver aqui. A Inês tinha feito um comentário, esqueci de mim várias vezes. A Simone comentou que ela tinha 13 anos quando a mãe dela faleceu. A Cristine fez um comentário super fofo aqui para mim, né? Como a Marluce falou, temos várias abordagens em comum no livro dela, né? Uso as atitudes. Dizer não de forma chique, que é muito difícil dizer não, né, gente? Né? Pelo jeito aqui, a turma... Né, e delegar para não ficarmos sobrecarregados. E aí ela fala e adoramos a Marluce. Eu que adoro as minhas autoras, que eu aprendo muito com elas, né? Vocês estão percebendo. Com a Cris também, vocês vão participar, vai ser muito legal. Tem a Márcia, que ela diz da pergunta que a Cris fez, né, sobre perdão, a mais difícil também, né, de se responder. A Rosa diz aqui que notou que estava repetindo padrões que repudiava dos seus pais com os filhos dela. E o budismo ajudou a equilibrar as emoções. A Rose disse que eu querendo obrigar a minha mãe a fazer as coisas. Olha aí, né? E a gente acaba fazendo isso, né? Acho que a minha irmã está assistindo, não sei se a minha mãe também está, mas enfim. Né? A Adriana diz, meu Deus, que reflexão, né? E a Rose também diz novamente, agora é meu irmão nesse papel querendo obrigar ela a sair de casa e fazer as compras dela, mas ela não vai. Nesse momento é difícil, complicado, inclusive. A Cristine diz que é muito legal essa abordagem de ajudar versus contribuir, e que está adorando aprender sobre as leis. O Olegário falou que adorou essa parte do doador, né? A questão de doar e contribuir. A Rosi disse que tem muito filho que se acha devedor dos pais, e o que acontece quando um filho não aceita que não deve aos pais, né? Que ele acha que ele é o devedor, né? Também é um. Aí a Rosa disse que a Fernanda arrasa. A Simone disse que você deu uma sessão de terapia para ela. A Márcia diz, uma dúvida, o que preciso olhar para não repetir comportamento egoísta?
Aí teria que valorizar, né? E o Olegário, eu acho que ele me mandou uma mensagem aqui, mas ele falou, Fernanda, foi show, nossa história. Né? Essa questão de olhar para a nossa história, tá? Então, então vamos... temos algumas perguntas. Se você quiser, eu respondo. Eu repito. Bom, antes de eu falar do perdão, uma coisa que está dando aqui um negócio aqui em mim, ó, que eu preciso falar, que vocês estão repetindo muito essa palavra. E vou puxar até a orelha da Marluz, que já leu meu livro, que a gente não utiliza a palavra difícil. Pode aboli-la do seu dicionário, completamente. Quando a gente fala difícil, o que a sua mente significa? Putz, vai ser um BO para resolver esse negócio. Difícil, trava, difícil, bloqueio. Quando eu falo que as palavras têm poder, não é algo místico, sobrenatural, não. É porque a palavra está linkada a uma informação que faz neurosinapses, neuroassociações com coisas que você guardou lá na tua caixinha, né? Lá no teu inconsciente. Então, se eu falo, ao invés de difícil, olha como tem assim, ó. É tão difícil conseguir mudar o meu comportamento, ser menos egoísta. É desafiador mudar o comportamento do egoísmo. Eu mudo a postura. Desafio te coloca no jogo, desafio te coloca para mudar. Desafio é uma palavra que você fala, desafiador. Se eu chego para qualquer um de vocês para sentir desafio, falar tal coisa, a pessoa ela quer dar um jeito de fazer. Então, a gente precisa começar a mudar, porque essas palavras, elas vão dizer, é difícil. É como se estivesse acessando uma tecla, dando enter por. É difícil, não vou conseguir. Vai travar, não vai andar, não vai acontecer. Não, 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 não. E quanto mais você manda esse não, ela vai fazendo associações em caixinhas lá do teu inconsciente. Realmente, situações como essa no passado, ela não conseguiu resolver bem. É difícil, hein? Essa outra situação aqui também ela não conseguiu resolver, ou resolveu com muita dor. Verdade, enter, entendeu? Então você vai dando enter para várias partes que foram guardadas lá do seu inconsciente, tudo aquilo que você não resolveu. Então, é um processo de mudança do que se fala. Eu pego muito no pé dos meus pacientes e nas palestras de mudar a fala, mudar o que se fala, né? Essa história do contribuir, ajudar, do desafiador, eu não falo palavra problema e nem difícil. Ela não entra mais no meu dicionário. Eu só uso desafiador, que é um lugar novo, é um lugar de o que eu vou criar para resolver isso aqui. A palavra difícil, a palavra problema, ela já tem um lugar gravado na tua cabeça, nas situações que você não conseguiu resolver, tá? Posto isso, vou falar agora do perdão. É uma outra coisa que nós sistêmicos acabamos utilizando a palavra perdão para as pessoas entenderem do que a gente está falando. Mas nós sistêmicos não usamos o perdão, nós usamos o sinto muito. Perdão é um lugar de arrogância. Eu te perdoo. Eu preciso perdoar. O sinto muito, eu me coloco no teu lugar, como eu fiz com a Simone, e faço. Sinto muito pelo que você viveu. Sinto muito pelo que eu te falei. É um lugar de tipo, de troca, de olhar para você e falar assim, realmente, essa situação para você foi um desafio. Te doeu, né? Sinto muito se foi assim. Sinto muito se você acreditou desse jeito. Então, uma forma da gente começar a trabalhar o perdão, como uso essa palavra, eu olhei para minha mãe, eu olhei para os meus pais, eu olhei para os meus familiares, que até então eu significava como meus algozes emocionais, e eu olhei para aquilo e falei assim, sinto muito, mãe. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito pela sua dor, eu sinto muitíssimo por você não ter conseguido lidar com essas coisas de forma diferente. Mas eu quero te dizer que isso está muito pesado para mim. Que eu não consigo dar conta daquilo que é teu, daquilo que te pertence. E eu não vim ao mundo, isso é a conversa interna, para preencher as suas expectativas. Diante disso, eu te dou esse sinto muito. E por olhar para você, para a sua grandeza, eu te devolvo aquilo que te pertence. Num movimento de amor, para dizer para você, olha, você pode resolver isso. E aí eu construo aquilo que é meu, né? Então é uma jornada de você indo dando vários sinto muitos para a mãe, é uma jornada do sinto muito no pai, é uma jornada do sinto muito por você, né? Então o que acontece? Quando você entra nesse lugar do sinto muito, você vai reconhecendo, né, os pontos de dor, os pontos que te doeram.
E o processo, entenda essa palavra do perdão, ele é uma jornada, né? O perdão, ele não acontece porque você foi lá na igreja, ou no centro espírita, ou num templo, ou numa sinagoga, ou num espaço, ou num terreiro, e alguém falou para você que você tem que perdoar tua mãe. Você fica com essa culpabilidade de que eu tenho que perdoar minha mãe. Aí o desafio é maior, porque vem uma coisa assim, já é desafiador eu olhar para essa situação que me dói, ainda tem uma imposição de fora dizendo que tem que te perdoar. Tem que é uma condicional. Condicional a gente coloca num lugar de... o negócio tá complicado aqui. Então aí o perdão fica uma coisa mais complicada de se resolver. Quando a gente entra no entendimento de ele vai acontecer através da interpretação. Então, perdão, para mim, está junto com ressignificação. Então, eu significo diferente aquilo que eu achava sobre você, eu significo diferente aquilo que eu achava sobre mim, por ter olhado para essas questões e, poxa, agora eu entendi porque minha mãe agiu assim. Nossa, agora eu entendi porque eu agi assim naquela situação. Nossa, agora eu consegui compreender porque meu pai agia dessa forma com a minha mãe, né, e com todos nós de casa. Por que ele fez desse jeito? Então, você começa a ir nesse lugar desses sinto muitos, desses reconhecimentos, e de você ir ressignificando esses processos, e aí, então, teu coração se liberta desse processo. Eu, quando olho para o meu passado e vejo, ok, falo que a minha mãe me espancou, eu não falo mais num lugar de culpabilizá-la, eu não lembro mais da situação com dor, porque ela está limpa. Porque essa questão não fala sobre mim, fala mais sobre ela. Sobre aquilo que ela não dava conta, e da forma que ela lidava, que ela imaginava de me educar, a forma que ela encarava de educação. E aí eu consigo olhar para ela hoje com amor. Né? Hoje que eu falo de uns anos para cá. Porque eu olho para ela e sinto muito. Sinto muitíssimo que você olhou agressão como correção. Sinto muitíssimo que se em algum momento da sua vida eu representei um problema. Mas isso eu não era o problema estava em você. Sabe? Então você começa a fazer essas significações. E o perdão, então, começa a acontecer. O perdão, desse jeito que as pessoas acabam colocando assim, é muito pesado, porque você fala assim, meu irmão, eu tenho que perdoar, tem que se perdoar, é um absurdo, eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar. É uma coisa de imposição, você fica que nem gato e rato correndo disso tudo, porque você não quer olhar para isso, porque ao pensar em olhar para esse perdão, para essa limpeza, você vai lembrar da dor, do que você sofreu, tua mente fala, não, e corre. Então, se você, ao invés de colocar isso como uma grande mochila, né, nas costas, com pesos gigantes desse perdão, e falar, ok, eu vou entrar numa jornada de cura. Para isso, eu preciso entender sobre esse fato, o que aconteceu, ter uma compreensão ampliada desse acontecimento, para então dar os sinto muitos para mim e para as pessoas envolvidas. Então, a situação começa a soltar, né? Na física quântica, a gente fala muito sobre o zenão, efeito zenão. Tudo que você coloca muita pressão, tudo que você coloca muita imposição, tudo que você coloca muita força, espana, não acontece. Obstrui. Então, você tem que olhar para as coisas e vamos lá. Eu vou enxergar, eu vou olhar, sair do lugar de que eu quero ter razão, sair do lugar de que eu preciso olhar que eu fui a filha, vítima, agredida, violentada, e me colocar no lugar de uma pessoa que tinha uma relação com uma outra pessoa, que é minha mãe, e que adoecida como ela estava, antes dela me machucar, a pessoa mais machucada foi ela. Né? E entender que cada vez que eu não consigo, como é que eu posso dizer assim, eu procrastinei para não olhar essas dores, mais adoecida eu estava. Nas constelações a gente diz assim, prosperidade está ligada ao pai. Prosperidade e abundância. Trabalho está ligado à mãe. Toda vez que tem muito conflito no teu trabalho, eu já começo a fazer uma investigação dessa situação lá na mãe. Porque aí você já começa a tatear essas situações, tá? Respondi as perguntas. Agora vamos ver o que mais alguém quer falar.
Bom, a Márcia acabou de dizer que lindo isso. O Olegário já tinha respondido. Do comportamento egoísta, você tinha falado. Não, para não esquecer, se aí você volta a falar aí das outras mensagens que as pessoas deixaram, e quero avisar que nós vamos fazer o exercício no final aqui, hein? Então, assim, legal. ó, tá no livro, a gente vai dar um spoiler aqui de algum dos exercícios mais profundos. Eu falei de uns bem simplesinhos lá do início, mas esses aqui são mais profundos. O seguinte, como ressignificar isso, né? Primeiro é ter esse entendimento. Ó, você vai dizer para você mesmo que você já tem a clareza. Bom, eu não devo aos meus pais. A partir do momento que você compreende isso, que isso se torna uma verdade para você, é você fazer um processo de autoinvestigação, entender em que momento da sua vida você se sentiu em dívida com seus pais. E aí não estou falando da tua fase adulta, foi só um resultado lá da tua infância, né, e da sua adolescência. A gente só está repetindo tudo que aconteceu lá atrás. Então é importante você fazer um mapeamento, né, uma investigação de por quê, em que momento você se sentiu em dívida, e por que você olhou para esse destino, que situações que você viu e falou, nossa, eu preciso fazer por eles, eu tenho que fazer, nossa, eu preciso fazer. Que momento, né? Será que isso realmente foi dívida, ou você faz isso até hoje, de forma inconsciente, para ser vista? Para ver se agora, até hoje, você está buscando aquele amor que você não recebeu. Então, tem que se olhar de uma maneira particularizada a sua questão. O que eu posso te dizer é que você precisa, primeiro ponto, reconhecer que você não tem essa dívida. Isso já é, né? Então, já é um diagnóstico. Você não tem dívida com seus pais. Ok. Segundo ponto, é você fazer esse processo de rastrear tudo isso, de olhar para tudo isso, entender, fazer todas essas compreensões. No meu livro, meu bem, né? A gente tem todo um passo a passo que a gente vai lá do início, né? Bem simples, a gente começa assim pela cartilha do A, E, O, U, depois a gente vai passando para as consoantes, e aí até que a gente chega nas compreensões gramaticais, aí, vamos dizer, para explicar, tá? Então já é um pontapé para você ampliar a sua visão, para você conseguir compreender isso de uma maneira mais aprofundada, né? Por exemplo, quantos livros e vídeos você leu até hoje sobre essa culpabilização de se sentir responsável pelos seus pais? Quando a gente não vai atrás do assunto, quando a gente não... eu falo assim, só através do conhecimento que a gente se liberta, né? Tá lá no Evangelho dizendo, conhece-te a ti mesmo. Então, você precisa conhecer. Cada vez que você compreende mais o assunto, que você investiga mais o assunto, que você olha por diversas fontes, várias pessoas que falam sobre esse assunto com várias óticas, você já começa a ampliar, ter uma visão que a gente chama na constelação de visão sistêmica, mais ampliada daquilo que você precisa mudar. A gente precisa trazer para a vida o seguinte, entender definitivamente que é uma jornada, e a gente tem que entrar nela. Vai entrar nessa jornada, é um trabalho, a gente vai fazer, não é simplesmente só um processo terapêutico, 1, 2 livros que nós lemos sobre esse assunto, um videozinho ou outro. Não, é um cuidado, né? Isso mostra como nós estamos, vamos dizer assim, sem bagagem emocional, diante dessa situação de pandemia. Começou a sair um monte de monstrinho, não é que eles começaram a sair. Eles começaram a dar olho aí, porque começou a apontar, né, em lugares que você passou a vida inteira empurrando com a barriga. Você falava brincando, é assim mesmo, gente, sou super teimosa, eu sou ansiosa, e achava mó barato falar isso. Não, é para olhar isso lá. Não é para tratar a ansiedade só quando você já está num nível de crise que você vai para o psiquiatra tomar remédio. As micro situações de ansiedade, ela precisa ser olhada. Por que está acontecendo isso aqui? A gente precisa olhar para isso. Do mesmo jeito que você faz check-up, vai olhar coração, vai olhar, né? Vai fazer seus exames de sangue. É importante que a gente coloque, internalize isso. Internalize isso, né? Então não é clichê a história do mente sã, corpo são. Isso precisa ser olhado, tá? Me fala mais algumas coisas que estou... Bom, aqui a Fernanda Carriceri, ela fala super obrigada. Como faz para fazer um mapeamento contigo? Deixa eu só ler e depois você... no final,
aqui é favoravelmente, e aí é o Leandro, que ele diz o seguinte: sensacional, muitas anotações e recursos tremendos, ansioso pela leitura. Parabéns, Fernanda. Muito legal. A Adriana diz: acho que nós temos medo de saber realmente quem somos, porque iremos encarar coisas que não gostamos e se decepcionar com o nosso eu. Ah, é isso aí. Na realidade, vou só falar isso aqui, a gente já vai fazer o exercício. Sim. A gente precisa entender, pegando esse gancho, que nós vivemos dentro de um processo de amortecimento. Quando deu uma dorzinha na gente, ao invés de a gente investigar o que é essa dor, não tá sendo, deu uma dor ali no corpo, toma um Dorflex, né? Tem um probleminha, toma tal coisa. Faz um chá ali. E a gente quer meio maquiar as coisas. E as questões emocionais que não se resolvem, muitas vezes a pessoa esconde comida, bebida, cigarro, drogas, né? Ou acaba ficando muito tempo só na internet e vendo série que nem um doido. Assim, são fugas que nós fazemos. Vai comprar e compra, faz dívida, cartão, não sei o quê, foge, né? Antes de pandemia, eu tenho um monte de amigas, pessoas próximas, que eu também não fico dando um pitaco na vida de ninguém, só quando elas pedem, né? Que é balada full time, a pessoa tá fazendo fuga, ela não quer olhar. E tá ali, pra quem tem um pouquinho de conhecimento, olha e fala, meu Deus, essa pessoa tá toda cagada emocionalmente, mas ela acha que a cerveja, o narguile, o rolê vai resolver. Isso são fugas. Não estou dizendo que a gente não vai sair, que a gente não vai se divertir, que a gente não tem que ter esses momentos de, entre aspas, válvulas de escape, vai? Temos que ter, faz parte, é saudável. Mas, em contrapartida, você coloca na conta lá, quanto você tem gasto com esse tipo de coisa? Eu tenho conhecidas minhas que, se juntar no mês, dá mais de R$1.000. No bar, com roupa, com balada, com não sei o quê. E aí, tipo, comprar um livro que custa R$20, 20, R$30, meu Deus, é caro, dá para dar desconto, umas coisas assim, sabe? E as pessoas reclamando muito, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo tratar das minhas questões. É desculpa, gente, porque hoje você tem Neuróticos Anônimos, que são grupos que não falam só de neurose, mas falam de depressão, de ansiedade, de tudo, gratuito. Online, faz quem quiser. Mulheres que participam de relações abusivas, você tem grupos hoje, né, como o MADA, que é um trabalho sensacional, online também, que orienta. Tem livro, tem conteúdo, tem uma série de coisas, né? A leitura é extremamente importante, porque as pessoas não olham para isso como deveria se olhar, tá? Então, é essa coisa que eu queria colocar para vocês. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Eu vou pedir para vocês, no momento que eu disser, vamos começar, deixa eu só explicar, que vocês estejam sentados numa posição muito confortável, né? E que no momento que eu pedir para fechar os olhos, não que não é agora, que você realmente feche os olhos e não abra, para que você consiga silenciar um pouquinho e se ouvir. É um dos exercícios que está aqui no livro, tá? Um spoilerzinho, tem vários, deve ser um. Então, eu vou pedir para você sentar bem confortável, fechar seus olhos. Respira bem profundo, solta a sua respiração. Respira e solta. Muito bem, quero que você relaxe por alguns momentos. E se proponha, emocionalmente, a se abrir, só por hoje. Então, vocês ouvem apenas a minha voz de comando. Eu vou me abrir hoje. Só por hoje, sem resistências, eu vou me abrir a sentir. Eu vou deixar esse sentir fluir em mim. E eu quero que você imagine uma cena em que você se sentiu muito forte, com coragem, com confiança, ou uma cena que te deixou muito feliz. Se conecta com essa cena. Lembre dessa cena. Vivencie ela como se ela estivesse acontecendo agora. Perceba sons, se for possível, ambientação, os objetos que estavam, se você conseguir lembrar, as pessoas envolvidas. Ouça as vozes, o que estão falando. Deixa a sua mente te levar. Pode ser qualquer coisa, uma pequena, média ou grande conquista. Não entre em conflito com a cena, simplesmente se abra e deixa ela fluir.
Permita-se sentir o quanto foi bom esse momento. Quanto te fez bem. Sente ele como se estivesse acontecendo agora. Que emoções que você consegue trazer agora. Desse momento que foi bom para você. Sinta com toda a energia que você puder. Perceba como fica seu corpo ao sentir tudo isso. Perceba qual é a área do teu corpo que vibra mais, que fica mais quente, que você percebe mais intensidade. É na cabeça, são nos ombros, nas costas, nos pés, nas mãos. Simplesmente sinta. Sinta muito essa cena. E diga mentalmente para você: eu criei as condições para isso acontecer. Consciente ou inconscientemente. Como é bom saber que eu fui o responsável, direta ou indiretamente. Como é bom saber que eu fui o merecedor disso. Que bom. Respira bem profundo e sente o quanto foi bom tudo isso. Deixa essa energia entrar em você. Veja você forte e feliz aí na sua frente. Constrói essa imagem de você na sua frente, forte e feliz. Acredite. Permita-se sentir. E diga para você: você hoje vai ficar bem. Muito mais confiante. Porque você tem certeza do seu poder de criação. Do poder de criar todas as situações na sua vida. Foi você que criou essa cena. Você que vivenciou isso, então você pode. Só por hoje você vai se levantar e fazer algo que te deixa muito feliz. Rir ou se movimentar. Só por hoje. E eu quero que todos vocês, nesse momento, visualizem uma rosa na sua frente. Muito bonita. Ela simboliza um presente que você vai dar para você hoje. Agora segura ela nas mãos. Entregando essa rosa para você e diga: eu hoje te amo muito. Muito mais do que ontem. E te aceito profunda e completamente. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Respira e sinta esse amor entrar em você. Permita ele deixar ele entrar em você. Faça uma respiração bem profunda e solta. Mais uma e solta. Última vez. Pode abrir os olhos. E aí, galera, depois vocês me contam como é que foi essa vivência aí, se vocês conseguiram. A gente está num ambiente de tanta dor, então por hoje, por alguns minutos, só por hoje, a gente vai alimentar a nossa mente com coisas positivas. Seguinte, para não esquecer, depois eu vou passar a palavra para a Marluce. Meu Instagram, Fernanda Fernandes OF de oficial, tá? Fernanda Fernandes OF de oficial. Meu WhatsApp, quem vai atender minha assistente, Amanda, tá? A partir de amanhã, pode mandar hoje, amanhã ela já vai me passando os recados. 011, tá? 97258-7392. 97258-7392. Amanhã a gente já começa a responder. Amanhã, desculpa. Segunda-feira, porque amanhã eu não trabalho, não. Tá? A gente já responde todo mundo. Fica tranquilo aí que a gente vai responder todo mundo. Ou acesse meu site, descubroseucaminho.com.br. Descubroseucaminho.com.br. Eu agradeço demais a participação de todos. O Leandro, acho que está aí também. Obrigada, Leandro. Todos que estão aqui. Rosa, Simone, Márcia, Fernanda, Dora, Adriana, Silene. Se eu esqueci alguém, desculpe. Né? Mas eu acho que foi muito proveitoso. Acho que a gente vai dormir mais relaxado e pensativo também, né? Com tudo isso, porque... Não, hoje ninguém pensa, calmamente, pensa só amanhã, relaxa. Eu adorei o lugar para onde eu fui, o momento que eu fui, foi assim, revigorante. Fazia muito tempo que eu não lembrava desse momento da minha vida, que foi muito legal. E se alguém quiser falar alguma coisa, Cris aí, Cris,
Apareci aqui, um beijo, viu? Adorei, parabéns, viu, Fê? Adorei aí a sua energia e já tô com a minha rosinha aqui, viu? Guardei comigo. Been turned around till I'm upside down in all the sea, until I've turned on and I feel torture, I feel pain, just like a film with Michael Caine. I've been abused, I've been confused.